Pessoal, bem-vindos aí ao canal A Revisada. A gente retorna hoje, depois de um tempinho parado, falando sobre a nomenclatura, dando continuidade, né, à nomenclatura dos compostos orgânicos. Hoje na aula 4 a gente vai trabalhar com os compostos aromáticos, né? Então peço desculpas aí pela demora na continuidade, mas é porque eu estava estudando também para poder estar aqui trazendo uma discussão mais apropriada para vocês, tá bom? Então assim, só relembrando, a gente trabalhou até hidrocarbonetos alifáticos, sendo os alcanos, alcenos, alcadienos, alcinos, ciclanos e ciclenos. Hoje a gente vai trabalhar com a nomenclatura dos aromáticos e eu vou trazer uma sugestão aqui para vocês que no próximo vídeo eu vou rever a nomenclatura dos hidrocarbonetos também alifáticos, porque a gente trabalhou a nomenclatura simplesmente desses compostos, só que sem trabalhar com as ramificações. Eu acho importante trazer essa discussão, porque a ramificação é o que dificulta muitas vezes na hora de fazer a nomenclatura de um composto orgânico, tá bem? Então fica a sugestão aí para a próxima aula. Então assim, para os hidrocarbonetos aromáticos, de momento, a parte mais importante assim que a gente tem que ter em mente é que ela é uma classe especial de compostos orgânicos definidos pela presença do composto C6H6. Essa substância, desenhando aqui a molécula, ela fica com a distribuição dos carbonos na forma de um ciclo. Só que esse ciclo tem ligações duplas aí alternadas. Os 6 carbonos ficam aqui os 6 hidrogênios ficam um em cada carbono. Bom, muitas vezes essa estrutura ela é simplificada, o desenho dela é simplificado dessa forma, onde as ligações duplas são demonstradas assim. Tem um outro detalhe. Existe aqui um fenômeno, um efeito chamado efeito de ressonância, que faz com que essas ligações duplas elas alternem entre os átomos ligantes aqui, entre os átomos de carbono. Então, no caso aqui, se essa ligação saltar para cá, ela vai forçar essa ligação dupla saltar para cá, e assim sucessivamente. Então aqui no caso a gente não tem ligações duplas fixas, elas ficam alternando de forma contínua. Isso aqui é o fenômeno de ressonância. Então muitas vezes os compostos aromáticos, né, essa estrutura do C6H6, logo eu vou dizer o nome dele para vocês, é representado algumas vezes dessa forma aqui, ó. Algumas vezes não, muitas vezes, né? A maioria das vezes a gente vê ele representado desse jeito. Então, se você vê essa estrutura, se trata então dessa estrutura aqui, que é a estrutura base, a estrutura fundamental que compõe os compostos aromáticos. Essa estrutura é chamada de anel benzênico. E é justamente ele que vai caracterizar um composto aromático. Se você olhar uma molécula e tiver essa estrutura ou algo similar a isso, se trata então de um composto aromático, tá bem? Então assim, os compostos aromáticos eles podem ser subclassificados. É importante a gente saber essa subclassificação porque a gente tem que identificar a presença deles dentro de moléculas às vezes mais complexas. Então, tá aqui os compostos aromáticos. Eles podem se dividir, podem se classificar em mononucleares ou polinucleares.
Os polinucleares, por sua vez, eles podem ser classificados como polinucleares isolados ou polinucleares condensados. Fica tudo mais fácil quando a gente trabalha com exemplo, né? Então é o seguinte, um composto aromático mononuclear. Qual seria o exemplo mais simples, Fernando, de um composto aromático mononuclear? Seria justamente a própria estrutura do anel benzênico. Essa estrutura, que é chamada aí de benzeno, é um composto aromático mononuclear. Então dá agora um exemplo aí de composto aromático polinuclear. Eu vou colocar aqui dois exemplos pra gente, tá? Então, primeiro exemplo, esse aqui. Lembrando, cada curva dessa é a presença de um átomo de carbono, ok? E tem essa outra estrutura aqui. Parece detalhe, mas muita gente se confunde quando o anel benzênico ele aparece dessa forma, como se estivesse deitado. Tem diferença, Fernando? Não, não há diferença nenhuma, é só a disposição espacial mesmo. Se a gente pegar aqui e virar a folha, ele fica conforme o que a gente está aí acostumado a ver convencionalmente, tá? Então, o que importa é a estrutura, a quantidade de carbonos e a forma da qual eles estão ligados. Agora, como ele está desenhado, não importa, tá bem? Aqui nós temos exemplos de compostos aromáticos polinucleares, porque tem vários anéis benzênicos, né, integrados aí. O que diferencia esse composto aromático desse é justamente se esses núcleos, esses anéis benzênicos estão isolados ou condensados. Notem que aqui, ó, eles estão isolados. Essa substância aqui é conhecida como bifenilo. E essa outra aqui é mais conhecida, é o naftaleno. Bom, agora o que é que tudo isso tem a ver com nomenclatura? Como eu falei, a nomenclatura dos compostos aromáticos ela é bem peculiar, né? Diferente dos outros, ela pode ser mais simples, porém às vezes exige que a gente memorize o nome de alguns compostos, tá certo? Então assim, para poder ajudar na sequência, quando a gente estiver trabalhando com os aromáticos ramificados, no caso, que é o que mais dificulta nas questões de prova, é importante que vocês tenham em memória essas três substâncias que eu vou colocar aqui. Essa é a estrutura mais simples, o anel é o composto orgânico aromático mais simples. Essa estrutura é chamada de benzeno. A segunda estrutura mais simples é o naftaleno. E a terceira mais simples é o antraceno. Não tem jeito, infelizmente essas três estruturas não têm uma lógica de nomenclatura, mas elas é importante você ter memorizada, porque você vai precisar desses três nomes para poder trabalhar com a nomenclatura posteriormente, tá bem? Então assim, eu espero que tenha ajudado aí você a dar continuidade aos estudos.
Qualquer coisa, envie suas dúvidas, sugestões, exercícios aí para o meu e-mail, que é revisada@gmail.com, e vou trabalhar aqui na próxima aula dando mais detalhes nessa nomenclatura. Não esqueça aí também de se inscrever no canal para você receber os nossos vídeos, as nossas novas aulas e poder também acompanhar as novas atividades que estão chegando aí no canal, tá bem? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.